Olá pessoal, ele que é paulistano, embora radicado em Araçatuba desde 1990. 38 anos de profissão. É um dos jornalistas mais antigos em atividade em nossa cidade. Ele iniciou a sua trajetória com 15 anos de idade na cidade de Andradina, junto à Rádio de Andradina AM. Ele, em Araçatuba, trabalhou em conceituado veículo de comunicação, como a Folha da Região, ou a Rádio Cultura AM, FM. Ele também já ministrou aulas junto ao SENAC de radiojornalismo, repórter especializado na área criminal, pós-graduado em comunicação empresarial, atualmente é assessor parlamentar na Câmara dos Vereadores de Araçatuba. E também ele é o idealizador proprietário de um blog Hiper 10, recomendadíssimo, famoso, o blog do Zé Marcos. Com vocês, o nosso amigo Zé Marcos. Tudo bom, Zé? É um prazer estar aqui, Enéas. Maravilha, prazer é todo nosso. Fico muito feliz de estar aqui porque eu também já assisto o seu blog direto, né? E quando eu recebi o convite eu fiquei muito feliz. Olha que legal, que honra, fico lisonjeado você vindo de você, dizendo assim, pô, né, estou acompanhando aí. Poxa, professor mestre, jornalista. Um dos melhores podcasts de Araçatuba, viu? Carambola, não tô acreditando. Mas vamos que vamos. Sem contar o seu carisma também, né? Que é outra coisa imprescindível pro blog. Legal, legal. Bem legal mesmo. Mestre, professor, 38 anos. 38 anos de jornalismo. De jornada. 38, né? Comecei com 15 anos numa redação de rádio. Eu sonhava em ser jornalista, em ser radialista. Desde criança? Desde criança. Porque aí você tinha uma voz mais impostada, as pessoas falavam, você devia ser radialista, você não sei o quê. Só que como que eu ia chegar numa emissora de rádio e falar assim, olha, você não quer fazer um teste comigo e tal? Eu era muito novo também. Jovenzinho. Bem jovenzinho. Eu nasci em São Paulo e meus pais, quando meu pai se aposentou, eles decidiram morar no interior. Em Andradina mesmo? Em Andradina, porque eles já tinham morado em Andradina também. Nós somos em 4 irmãos, certo. Uma dos meus irmãos, a minha irmã mais velha, nasceu lá, em Andradina, nos anos 1950. E aí minha mãe, quando meu pai se aposentou, ela falou, não, eu não quero morrer em São Paulo, eu quero ir para Andradina. E a gente foi. Meu primeiro emprego foi no único edifício que tinha em Andradina. Tá. Isso, lá pelos anos 80, né? Década de 80. Aí até que surgiu uma propaganda no rádio que precisava de um faturista. Você sabe o que é faturista? Que é o termo? Não faturista. Sei, explica pra gente. Eu também não sabia nada o que era isso. Aí minha mãe falou assim para mim, precisa bater máquina, que é o termo que você usava, né? Para quem usava máquina de escrever. Eu tinha, naquela época, eu trabalhava como zelador desse edifício e fui lá fazer o teste e passei. Aí eu comecei a trabalhar no escritório, o faturista, na minha época, você vendia uma propaganda na rádio. Certo. Aí você trazia o contrato e eu fazia a fatura. Isso era faturista. Então, meu trabalho era mecânico. Você ficava dentro do escritório fazendo a fatura, aquela pilha de documentos. Só que assim, eu tinha um plano, né? Eu ficava na frente do estúdio de gravação. Eu falei, eu vou conhecer o rapaz que faz a gravação, né? Fico amigo dele e vou tentar aprender como é que faz, como é que você apresenta o programa e tudo mais. Olha que né? bacana. E fiz. Pus Você no plano. vai lembrar o nome do... Era o Wagner Maia, que era Wagner Maia, rádio... É na Rádio Andradina. Andradina, Isso, Rádio Andradina. AM. Isso. Só para contextualizar aqui, nós estamos falando do interior do estado de São Paulo. Andradina fica a quantos quilômetros de Mato Grosso? Andradina fica a 100 quilômetros de Araçatuba. 100 quilômetros de Araçatuba. Aí, e mais próximo, eu acredito que não sei te dizer, eu vou chutar, eu acredito uns 20 quilômetros do Mato Grosso do Sul, Três Lagoas, né? Que é uma cidade. O pessoal que mora em Três Lagoas está sempre em Andradina. O pessoal que mora em Castilho está sempre. É bem pertinho, né? Para quem não conhece. Enfim, então você lá trabalhando, observando. Sim, comecei a gravar um piloto, né? E uma hora, um dos radialistas mais antigos da época, que cuidava da redação,
tinha já uns 40 anos de profissão, decidiu sair da emissora. Aí eles decidiram me dar uma oportunidade, né? Eu me lembro que eu cheguei no escritório e uma amiga minha já comemorou. Falou assim, você vai para a redação. Eu falei, eu vou para a redação? Não, é a dona Adelice que vai avisar você, que é a esposa do Nivaldo Franco Bueno, que já faleceu, que era o dono da emissora. Aí ela me chamou, foi um dos dias mais felizes da minha vida. Que bacana. Ela falou, a partir de segunda-feira, acho que era uma sexta-feira, você vai trabalhar na redação. Aí eu pensei assim, eu vou chegar em casa e vou fazer aquela festa com todo mundo, porque a gente morava, muita gente em casa, né? A gente morava na Presidente Vargas lá. E eu fui planejando mentalmente como que eu ia falar para os meus pais, para os meus irmãos, que eu ia ser radialista, que era um sonho realizado. Deixa eu te cortar um pouquinho. O que é trabalhar na redação? Qual que você... Olha, a redação da rádio, você faz o que a gente chama de radiojornalismo. Naquela época, você não tinha acesso à internet. A gente está falando de anos 80. 80, verdade. O único jornalismo que você tinha nacional era você ouvir, por exemplo, a Rádio Bandeirantes, que é o Pulo do Gato e tudo mais. Você acordava bem cedo, a minha rotina, você gravava com um gravadorzinho de mesa, que muita gente não sabe nem o que é isso, mas existiam uns gravadorzinhos. Você colocava uma fita cassete, gravava e pegava na AM, bem com aquele chiado e tudo mais. Você gravava, depois você decupava, você transformava aquilo num texto e você transformava em textos pequenos para você mandar para as emissoras. Então o rapaz, ele estava apresentando um programa na FM, ele falava, vamos agora às informações e tal, e fazia aquele texto falando sobre, o presidente da República determinou tal coisa, assim, assim, assado. Esporte, o Brasil ganhou, não sei o quê. Você dividia e fazia assim. Eu me lembro que eu cheguei, por exemplo, voltando ao assunto da minha mãe, certo. Eu planejei fazer uma festa. Só que quando eu cheguei em casa e fui tentar falar para minha mãe que eu era radialista, eu não consegui porque eu comecei a chorar. Falei, mãe, eu vou ser... E comecei a chorar e toda a minha família parou e ficou assustada para ver o que estava acontecendo. O que está acontecendo? Aí eu falei, eu vou ser radialista. Aí me abraçou todo mundo. Né? Teu sonho desde pequenino? Era mandar um abraço para meu pai, para minha mãe, né? Você sabe aqueles programas que você faz? Eu queria mandar um abraço agora para não sei quem, para você que está aí ouvindo a gente, essas coisinhas assim. Só que o rádio não é tão simples assim, né? Você precisa planejar o programa, né? E eu vivi o rádio numa época muito mais difícil do que é hoje. Hoje é tudo com computador. Hoje você faz tudo, toda a programação, as propagandas, né? Tudo é gravado de forma digital. Diversos aplicativos de software de inteligência artificial. Recursos hoje não faltam. De monte. Naquela época não era assim. Tinha que ser no talento, na raça. No talento você gravava no mínimo em rolo, né? Certo. Aquelas fitas de rolo. Ou você gravava no cassete. Né? O pessoal trabalhava com uma mesa de som grande, né? E você tinha as casseteiras ali, que você colocava aquelas tipo cassete, que elas eram enroladinhas ali. Certo. Então, o rapaz que trabalhava com essa gravação, ele fazia isso. Você gravava no tape de rolo, você cortava na mão, você passava a fita na mão, se cortava, Caracas! Né? Colocava um durex ali, olha só. Você dava um ponto, um sinal de ponto, que falava um pu normal, e você colocava na caceteira. Você apertava o botão, ele disparava a propaganda, e aí você já disparava a outra de baixo. Aquela outra, ela parava e voltava para o ponto, você já ia trocando. Gente, que dificuldade! Era hoje muito é tão difícil, simples a gente emendar aí os áudios. Você ia gravar um programa, você tinha que gravar no tape de rolo. Então o cara pegava a pessoa, o técnico de som estava lá, ele tinha que se preocupar com as propagandas, com o disco, que era disco, não era CD, não tinha essas coisas ainda, né? E eu ainda peguei numa fase que já era mais moderno ainda, né? Porque na AM tinha uns tromboião desse tamanho que o pessoal usava e tudo mais ali, né? E foi assim que eu comecei. Bacana. Você tem um aprendizado danado, né? Fala um pouquinho, quem foi Moacir Gouveia, Omar Abdala, né? Abdala. E a Roselana Tolentino, eu acho que eu conheci. Roselana Tolentino era muito conhecida aqui em Araçatuba. São 3 pessoas importantes na minha vida, né? O Moacir Gouveia, você tenta imaginar você, um rapaz de 15 anos, entrando numa redação, você encontra aquele senhor sisudo, ali que todo mundo respeita, o cara que fala muito bem, né? Ele tinha uma vinhetinha que ele falava de esporte, né? Apresentava um programa de esporte. Então fazia Moacir Gouveia, igual o Brasil, Zil. Entendi. Ele fez o dele, Moacir Gouveia.
Ele era muito sério, né? E eu fiz amizade com ele. Logo nós ficamos bons amigos e ele foi me ensinando, né, como que eu trabalhava, como que eu fazia. E até no programa de esportes, que eu nunca entendi nada de esportes, ele gravou uma vinhetinha para mim que fazia José Marcos, com aquele eco do Brasil, né? E a gente apresentava. Isso. A Roselanda, ela já era muito conhecida no rádio naquela época e ela também gostou de mim. Graças a Deus eu tenho uma amizade com ela que desses 38 anos é praticamente quase todo o tempo que eu a conheço, né? Ela chegou a trabalhar no SBT? Sim, é a mesma Roselanda. Hoje ela é assessora da Santa Casa, né? E continua sendo uma grande amiga minha. O Omar Abdala, ele era tipo um gerente comercial, que também me ensinou muita coisa. Uma delas, por exemplo, a gente vai numa transmissão de carnaval, que você, naquela época, o pessoal brincava, chamava de pega-cria, que era aquele onde a prefeitura fazia aberto à população. Então entrava todo mundo, não era aqueles clubes fechados, tinha uma diferença. E lá acontecia de tudo. E o Omar, eu me lembro que ele falou assim, olha, eu vou fazer umas 2, 3 vezes para você ver como é que faz, e depois você faz sozinho. Eu falei, tá bom. Ele pegou, montou o equipamento e foi embora. O dono da emissora falou, vamos agora ao ginásio de esportes com o José Marcos. Como é que tá por aí, José Marcos? Eu falei, meu Deus do céu. E era muito comum, né? Essas festas, né? Essas atividades. Nivaldo, tem um cara sendo carregado aqui, vamos descobrir o que está acontecendo. Meu Deus, assim. Aprendeu na raça. Ele fazia isso de propósito, para você conhecer. Quando eu comecei a trabalhar, a fazer programa de rádio em si, eu trabalhei muito na Urubupungá, que já não existe mais, e você lida mais com as pessoas. Eu apresentava um noticiário, né, mas eu apresentava também programa sertanejo. Então você se descontraía mais. Naquela época, eu gravei uma abertura, uma dupla sertaneja lá de Andradina, decidiu fazer uma trilha sonora que era a abertura do meu programa. Então ele falava assim, José Marcos, comunicação, e era meio estilo de lambada, que era uma coisa que fazia muito sucesso na época. Você tem essa gravação ainda? Tenho, né? Aí eu fazia a abertura, né? Eu fazia o que a gente chama de cabeça, né? Entrava aquela musiquinha, eu fazia uma cabeça, muito boa tarde, nós estamos começando mais um programa aqui na Rádio Urubupungá, seja bem-vindo, e entrava a minha José Marcos, comunicação. A dupla, o nome vai lembrar, não? Não me lembro, rapaz. Por incrível que pareça, eu não me lembro. Mas eles gravaram junto com o Wagner Maia, esse amigo meu, né? Legal. E a gente, quando eu vim para Araçatuba, eu usava essa abertura também. E as pessoas, eu recebi a ligação, a mãe falava assim, olha, eu queria pedir uma música. Qual música? Aquela sua abertura do programa, porque meu filho fica dançando. Pra caramba, ficou linda a música. Então, que bacana. Uma vez, uma vinheta, assim? Trilha sonora. É uma trilha. Uma vez em Andradina, a gente estava fazendo a cobertura do carnaval. Né? Lotado ali na Paz Leme, que é uma avenida muito famosa ali, né? E tinha um local que se chamou, se não me engano, ali era... Eu não me lembro mais o nome da galeria. Mas você subia uma escadaria, ela ficava no primeiro andar, ali. E eu estava junto com o meu técnico de som. E a gente foi subindo, tinha um rapaz, um senhor, né? Todo assim, baixinho, mas forte, né? As pessoas passando e ele ali. E o pessoal da minha equipe já estava fazendo a transmissão lá dentro. Eu cheguei e falei assim, olha, eu sou da equipe da Rádio Urubupungá. Aí ele falou assim, e quem é você? Eu falei assim, eu sou da equipe da Rádio Urubupungá. Eu estou perguntando quem é você. Olha só. Aí eu já tremia assim, falei assim, eu sou o José Marcos. Ele, você é o José Marcos? Me dá um abraço, minha mãe te ouve todo dia. Ele me abraçou, me levantou. Assim, eu fiquei apertado. Eu falei, ai, que bom te conhecer. Maravilhoso. Ele vira pro meu técnico e fala, e você, quem é? Ele, eu tô com ele. Oh, que bacana, gente. Isso era muito legal. Você citou a Rádio Urubupungá, também de Andradina. Também de Andradina. Eram duas? Fazia parte do sistema regional, né, de rádio. Foi o começo do sistema regional de rádio. Rádio Andradina, aí tinha a Rádio Urubupungá, depois veio a FM, ficou a Rádio Cidade, depois tinha a Rádio Cidade de Três Lagoas. Hoje aqui em Araçatuba tem a Clube e tem o Liberal Regional, que também faz parte do sistema. Aí virou Sistema Regional de Comunicação. Hoje é o Marcelo, né, que é o filho do Nivaldo, que é o CEO, né, que coordena tudo isso. E o Marcelo, na época, ele tem, né, a minha mesma idade. A gente começou juntos nessa época. Ele apresentava na FM e eu apresentava na AM. Então a minha amizade com ele também é de longa data. Quando a gente vai
Eu acompanho, por exemplo, o Dr. Alceu, que é o vereador que eu trabalho, certo. A gente vai na emissora, ele sempre vai, a gente se abraça, lembra dos bons tempos. O Omar Abdala está lá também ainda, né? Olha, vamos voltar lá na ordem cronológica das coisas aqui, contextualizando 1990, você em Andradina, vou para Araçatuba. Isso? Como é que foi? Lembra que eu falei para você que meu pai se aposentou? Minha mãe morou com meu pai 30 anos em São Paulo. Certo. E ela não queria morrer, como ela dizia, em São Paulo. Então fomos para Andradina. Voltaram para Andradina, que eles moraram lá também. Tá. Minha mãe não gostou da água de Andradina. A gente morou 6 anos lá. Lá eu conheci a minha esposa e me casei lá também, né? Inclusive fiz 32 anos de casado agora, né? Ontem, né? Para você ter uma ideia. Que legal, parabéns. Obrigado. Aí minha mãe não gostou da água, aí o discurso dela mudou. Ela falava, eu não quero morrer em Andradina. Aí meu pai ficou entre Marília e Araçatuba e acabou comprando uma casa aqui em Araçatuba, ali na rua São Luís, no Novo Paraíso. Isso foi em 90? Eu vim para cá em 90. Meu pai já veio antes, em 89. Né? Eu fiquei um tempo lá porque eu estava terminando o ensino médio. Fiquei morando com a minha irmã. E depois... quando eu saí, é uma outra história interessante também, se você me permite. Vamos lá, estamos aqui para isso. A gente vinha aqui para Araçatuba. Então, o meu sonho era trabalhar na rádio, aqui na Rádio Cultura de Araçatuba. Rádio Cultura? A Rádio Cultura ainda existe? Não, ela tem a Cultura AM, né, que fica ali na Oswaldo Cruz. Era a antiga Cultura, a Cultura FM, certo. Ela existe ainda. Mas a AM, se não me engano, ela virou a Viva FM. Tá. Hoje é a Viva FM, que não fica mais ali na Oswaldo Cruz. Quando eu cheguei aqui em Araçatuba, era ali, tudo ficava ali na rua Oswaldo Cruz, naquele prédio, né, em cima do Café e Delícia que tem ali, né, tem um estacionamento, tem um Café e Delícia, em cima é o prédio da rádio. Café Delícia tem ainda? Tem. Gente, eu preciso andar um pouquinho e todo mundo chama de Café Delícia, mas é Café e Delícias o nome. Né? Mas se fala rápido, Café Delícia. Muito conhecida aqui na cidade. Bom, só descer a escada e comia lá, né? Eu vim conhecer a rádio, junto com meu pai na época, e conheci o Adriano Luiz. O Adriano Luiz, era chamado de Gordo Louco, na Cultura FM. E ele apresentava também no Corinthians. Ele se apresentava no Corinthians também, junto com o Guaraci, com a Helena Mara, né? Esse pessoal desses anos 90, quando o Corinthians enchia com 4 mil pessoas ali dentro. A Domingueira? A Domingueira e tal, né? Ele foi a primeira pessoa que eu conheci aqui. Sério comigo, mostrou toda a rádio e tudo mais. Eu falei para meu pai, eu queria muito trabalhar, mas como que eu vou fazer? Né? Eu tinha saído da rádio e eu falei assim, olha, você quer saber, eu vou para São Paulo visitar meu irmão, que morava na Vila Silvia, lá em São Paulo. Vou ficar com ele um tempo, depois eu vejo o que eu faço. Quando eu cheguei em São Paulo, o meu irmão me apresentou para o melhor amigo dele, que morava também, no mesmo condomínio. Ele falou assim, olha, eu conheço muito Araçatuba. Como é que você está? Eu falei assim, olha, eu saí da outra emissora e queria muito trabalhar na Rádio Cultura. Ele falou, eu conheço todo mundo lá, eu vou fazer uma ligação e vou te indicar. Ele fez a ligação. Eu sempre falo para as pessoas que existem os anjos da guarda que você vê, que você faz a oração, e existem os na terra também, que te guiam, né? Roselana foi um anjo da guarda para mim, Omar Abdala, Moacir Gouveia, o próprio Nivaldo, né? Foram anjos da guarda para mim. Ele fez uma ligação, conhecia um amigo, um parente do dono, que era o Mauri Pavanello de Campos, né? Ele ligou, me chamou para fazer um teste. Eu fiz o teste, ele me colocou em vários horários. Ele era um cara muito sisudão, falava grosso assim e tal, né? Mas era uma pessoa que todo mundo gostava. Ele, a Dona Gladys está viva até hoje, ele já faleceu. Né? O Nicolau, o filho dele, a Marta, né? Tá. Aí eu vim e ele me contratou. Atendendo até um pedido desse amigo meu, o Toninho, lá de São Paulo, né? Que era o melhor amigo do meu irmão. E eu fui trabalhar com o Líbero Bezerra de Lima, que é um fenômeno aqui em Araçatuba. Líbero Bezerra de Lima? O famoso Belô. Belô, um ícone aqui na nossa... Para você ter uma ideia, ele estava na rádio desde os anos, se eu não me engano, os anos 40, quando ele trabalhou com o Bolinha, Edson Bolinha Cury. Olha, da velha guarda. Da velha guarda. E ele já estava assim, já uma pessoa já idosa. Ele era assessor de imprensa da Dona Germínia, no primeiro mandato dela ali. A prefeita de Araçatuba, né? Ele tinha uma paciência comigo de Jó, assim, né? Ensinava muitas coisas. Outro anjo da guarda na minha vida também. Que bacana.
O Líbero, então você trabalhou com ele. Trabalhei você com ele pupilo. também. Fui pupilo dele ali também. Bacana. Né? Eu trabalhei 3 anos na cultura, né? Aí eu fazia o noticiário, eu tinha programa na AM também. Trabalhava também na FM, a gente tinha programa na FM, fazia. Quando a gente estreou nova programação, eu comecei também a fazer programa. Eu me lembro, para você ter uma ideia, que às vezes você tirava plantão. Rádio é uma coisa muito difícil, né? Eu trabalhei na minha vida, uma boa parte dela em rádio. Então você ou trabalhava no Natal ou trabalhava no Ano Novo. Caraca, às vezes eu ia para Andradina visitar meu sogro e minha sogra, a gente passava um Natal lá, mas às vezes eu tinha que voltar porque eu tinha que trabalhar à noite na rádio. Eu ia no sábado... Horário meio maluco, assim. Também. No sábado de plantão, por exemplo, eu tocava Faroeste Caboclo, que tem 8 minutos, botava o Faroeste Caboclo, saía correndo, descia a escadaria, ia lá na praça para pegar um lanche para mim e voltava correndo. E dá enquanto tempo tocava de sobra, Faroeste né? Caboclo. Moço, faz um lanche para mim. E você lembra desse lanche, eu ouvindo então? aqui a rádio e saía correndo. Que tudo! Né? Outra parte boa é que você conhece um monte de artistas, né? Eu imagino. Muitos artistas você conhece. Fala um pouquinho de um amigo nosso, bem legal, que está aí fazendo um trabalho bem bacana junto ao São Vicente, Asilo São Vicente ali. Que é o Lula Bala? O Lula Bala trabalhou com ele. Ele é das antigas também? O Lula Bala... fala do Lula, conta tudo. O Lula é outro anjo da guarda que entrou na minha vida. Olha só. Porque ele se transformou no meu melhor amigo também. Né? Até hoje a gente tem contato, já não é como a gente trabalhava junto, era de frequentar um a casa do outro. Né? A mãe dele fazia um café delicioso, ela faleceu esses tempos atrás. Ele me ensinou a ser DJ, que eu virei aprendiz de DJ, então eu tocava na Kermesse Show. Eu toquei no Batuque, no antigo Batuque, uma vez. Nossa, Zé, você tá se entregando, tá entregando a idade, hein? Rapaz, eu já toquei com uma banda de forró várias vezes no Kermesse Show. Agora, eu não sei se é na mesma época de vocês. A Kermesse Show nossa também era começo dos anos 90, Era né? discoteca, domingo na Kermesse Show? Domingo na Kermesse Show. E tinha baile na época, aos sábados não? Não, era o que a gente fazia era de domingo. Só domingo, né? Eles deviam fazer baile também, eu já não me lembro mais. Sexta, no sábado, já faz algum tempinho. Sim. No Batuque também? No Batuque eu toquei uma vez lá também. Conheci o Toninho, que era o dono do Batuque, né? Que era um cara extravagante, usava uma roupa colorida. É Antônio Alves dos Reis? Não, Antônio, não me lembro o nome completo dele, né? Não me lembro o nome. Acho que você está falando Toninho dos Reis, que é jornalista, não é não? Vixe, trabalha no SECA também, é um amigo antigo também. Que bacana. E o Lula que deu essa força aí na sua jornada de Lula, a gente viajava de moto, né? Eu na garupa, carregando mala com fita cassete, com fita de vídeo. A gente já chegou a dormir em cima de caixa de som, esperando o ônibus para a gente poder voltar. Ali. Sempre foi gordinho o Lula? Sempre foi aquele jeitinho gordinho. Sempre ali, hiper amigo mesmo? Sempre, muito amigo. Ele é meu amigo até hoje, né? Eu um irmãozão. Mas naquela época a gente estava sempre junto, a gente trabalhava junto, sofria junto, né? A Helena Mara, por exemplo, se transformou numa grande amiga, que era uma das locutoras mais famosas da cultura. Ela apresentava o Corinthians, ela que fazia a voz. 4 mil pessoas no Corinthians. O Guaraci, que trabalhava com ela também. O Banana, o Adriano Luiz, que foi aquele que eu conheci logo de cara, se transformou também num dos grandes amigos meus. Né? E ele já morreu muito novo, ele tem um problema, uma doença de fígado, se não me engano, alguma coisa assim. E ele faleceu novo, Guaraci faleceu novo. Né? Uma coisa que me marcou bastante, que o Guaraci me disse, foi justamente quando a outra parte da minha vida que é na Folha da Região. Né? Eu fui editor-chefe da Folha da Região. E quando o Belô, né? Ele abriu o jornal e viu ali assim escrito editor-chefe José Marcos Taveira, o Guaraci me disse que ele levantou e foi mostrar o jornal para todo mundo. Que fantástico. Então vamos aproveitar aqui. Ano de 1992, tá certo? 92. Errado, Então, José Marcos, na Folha da Região. Isso. A gente precisava fazer na época um curso de rádio no Senac. Então eu fiz um curso de rádio de 6 meses no Senac, conheci outro anjo da guarda da minha vida, que se chama Júlia Maria. É um curso de locutor? De locutor. Você tinha que fazer na época para você continuar a profissão. Se você morava numa cidade pequena que não tinha, acho que tem um limite, alguma coisa assim, você era registrado como locutor provisionado. Mas aqui em Araçatuba você tinha que fazer, porque tinha o curso no Senac. É igual jornalismo. Tinha, mas não tem mais, né?
Eu acho que não tem mais. Tempo que não. Eu até gostaria de fazer numa oportunidade. Ajuda muito você. você. De aprendizado, assim. Sim. Então, aí fez o curso lá de 6 meses. Fiz o curso, conheci a Júlia Maria. Júlia Maria. Era colunista social da Folha da Região na época. Uma senhora muito bonita, com os cabelos loiros, que está viva até hoje, mas eu nunca mais a vi. Né? Se mais um beijo no coração. Um beijo no coração todo o pessoal. A gente fez uma amizade grande, um grupo ali, né? Que a gente fazia os trabalhos juntos e tudo mais. Ela falou assim, e eu falei que queria trabalhar em jornal. Ela falou, então eu vou te indicar lá no jornal. Ela me indicou para a moça que trabalhava lá na época, que era a chefe, né? Me indicou e fez lobby para que ela me chamasse para um teste. E a Roselana também já trabalhava lá e fez lobby também para que eu fizesse o teste. A Roselana está em atividade? Também está em atividade. Eu falei para você que eu sou um dos mais antigos. Tá. Acima, que eu saiba, eu fiz a gente tem contato com os jornalistas todos, né? O Crispim, que trabalha no Liberal Regional. Sim. É mais antigo que eu, porque ele já estava no jornalismo quando eu estava terminando o ensino médio. Ele me entrevistou quando eu fazia, porque eu era presidente de Grêmio, para você ter uma ideia. Olha e ele já era jornalista. A Roselana é mais antiga que ele. Então eu acredito que é jornalista, e eu acredito, né? Pode ser que exista algum que eu não conheci, o que eu acho difícil. Certo. Mas eu acredito que seja a Roselana mais antiga, em primeiro lugar. O Crispim em segundo lugar e eu em terceiro lugar. Que bacana. Uma jornalista que eu respeito muito, para mim uma das melhores jornalistas também em atividade, é a Alessandra Nogueira. Ela apresenta programa na Band FM. Ela tem o Fala Tudo, né? Ela está com 32 anos. 32 anos. Aqui em Araçatuba ela tá. Ela recebeu um prêmio uma vez de jornalismo também. Na parte chique, hein? Chique no último. Você sempre cercado de bons amigos profissionais. Graças a Deus, né? Que privilégio. Sim. José, 1992, oportunidade na Folha da Região. Conta um pouquinho pra gente. Eu tenho na minha anotação aqui o trabalho na área de reportagem policial. Eu comecei como repórter, né? Meu primeiro teste, para você ter uma ideia, quando eu entrei na Folha da Região, muita gente ainda usava a máquina de escrever. Já não era mais linotipo, que é aquele que você faz. O linotipo você escrevia, passava para a pessoa, o linotipista digitava numa máquina de chumbo, fazia tudo em chumbo, montava o chumbão e aí ia para a impressão. Dificuldade. Quando eu entrei já não era mais assim, entrou em 92. Mas tinha gente, o Carlos Ley, por exemplo, que fazia o Periscópio, que sempre foi uma coluna muito famosa da Folha da Região, escrevia tudo na máquina de escrever ali. Né? E eu entrei, já estava começando o computador, mas não estava em rede ainda. Né? Aí foi quando eu comecei a aprender a mexer com um pouco de tecnologia, né? Porque para você precisar de um técnico, para você ter uma ideia, você tinha que buscar em Rio Preto para poder mexer nos computadores da Folha da Região. E aí eu falava assim, poxa vida, será que eu não aprendo a mexer? Então eu resolvia vários problemas. Eu sempre na minha vida, eu tentei fazer o seguinte, quando eu não sabia e tinha dificuldade de alguém me ajudar, eu falei, eu vou aprender. Então, mexer com edição de foto, por exemplo, Photoshop, essas coisas, eu precisava da pessoa, a pessoa estava atarefada, eu falei, eu vou aprender. Me transformei em um semi-especialista. O mínimo possível das pessoas, você de tudo um pouquinho, você... Edição de vídeo, então eu sou um jornalista multimídia, né? Eu mexo em todas essas áreas. A gente vai chegar lá. Bacana. Então você na Folha da Região, a experiência lá como repórter na área principalmente policial. Na época, eu trabalhei. Eu trabalhei numa época que não tinha o WhatsApp. É o WhatsApp para você ficar mandando foto para os outros e tudo mais. Então o nosso contato era pessoal. O delegado te conhecia, sabia quem era você e você ligava e conversava com o delegado ali, né? O policial militar, eu acompanhava operações. Então, todo dia você fazia plantão. Esses dias, por exemplo, eu conheço uma moça que trabalha na prefeitura, que é a Pingo, e a gente estava num evento. E ela já é aposentada, né? Aí ela falou assim, não, mas eu sou policial, eu fui policial. Ela é, né? Ela está na reserva, né? Eu falei assim, muito conhecida. Eu falei, mas espera aí. Ela falou, eu era Cabo Pingo. Todo santo dia da minha vida eu ligava para fazer plantão e atendia, oi, é Cabo Pingo, que era que fazia o atendimento. E não conhecia a imagem dela, mas tinha foi esses dias atrás, a gente se abraçou, ela falou assim, eu lembro de você e tal. Então, a minha geração, minha parte, você tinha que conhecer todo mundo. Né? Teve um delegado seccional daqui que ele foi promovido a regional, ele mandou uma viatura na minha casa.
E minha mãe não sabia, falou, a polícia está aí, quer falar com você. Eu falei, vixe, você preso. Eu estava prestes a ir viajar. Aí o rapaz chegou e falou assim, ó, o delegado pediu para eu chamar você porque ele foi promovido para regional e queria que você entrevistasse uma honraria ele. ali, caramba. A época reinava muito assim, o calor humano ali, né? As pessoas se respeitavam. E tinha que conhecer você e respeitar. Porque se você pisasse na bola, principalmente com polícia, você teria um problema. Porque a pessoa não te daria mais entrevista nem tudo mais. Política mesmo, teve uma época que eu fazia cobertura política. Eu sempre primei pelo seguinte, você trabalha com a imparcialidade. Mas, na verdade, ninguém é imparcial. Porque cada um, ele teve as suas experiências. Essas experiências que você tem na sua vida, elas te moldam você, o seu trabalho e tudo mais. Né? No meu caso, eu conhecia, por exemplo, hoje você tem aquela divisão entre direita e esquerda. É verdade. Né? Se existe uma coisa que eu abomino, é jornalista tomando posição de direita ou de esquerda. Não é legal. Isso é horrível. Aí não é jornalista. É igual... Pseudo-jornalista. Sim, é militante, né? Ele se transforma no militante. É igual locutor de futebol. Locutor de futebol, é óbvio que ele tem um time do coração dele. Mas ele tem que narrar. Locutor, ele tem que narrar. Eu sempre, na minha época de política, eu tratava pessoal de esquerda, de direita, do mesmo jeito. Eram minhas fontes. Isso né? daí, esse comportamento, sim. essa postura ética. Mas isso é o básico no jornalismo. Mas as pessoas não têm o básico. Nem o básico. Esqueceu disso hoje em dia. Poxa vida. Né? O que as pessoas fazem é ficar defendendo um lado ou defendendo o outro. Aí não tem condição. Eu queria perguntar para você sobre a versão digital da Folha da Região. Você participou do processo? Participei. Uma bela tarde, o Genilson Sente, que foi outro anjo da guarda na minha vida também, ele entrou na redação. Ele era o proprietário. Era o dono da Folha da Região. Né? Ele entrou, ele falou assim, olha gente, nós vamos ter um provedor de internet. Isso em 96, se eu não me engano. 96. Aí a gente falou, que legal, mas o que é internet? Que ninguém sabia o que era isso. Nós vamos ter internet. Até assinante. Sim, o Folhanet. Né? Folhanet, né? Aí eu peguei e levantei, eu sempre gostei de desafios novos, né? Tanto que eu Até hoje, não é não? Até hoje. Então vamos lá. Eu fiz o curso do Senac de rádio e depois me chamaram para dar aula de rádio jornalismo. É verdade, é verdade. E eu fui e conheci várias pessoas. Uma delas, que eu sempre falo com muito orgulho, porque é um amigo que eu gosto muito, é o Mário Bros, que hoje está no SBT Interior. O Mário é da minha cidade, de Ilha Solteira, pertinho lá de Andradina, onde você começou. Eu frequentava a casa dele e tal. A gente é muito amigo até hoje. E eu fico muito feliz em vê-lo apresentando o programa na TV. Ele é um cara muito bacana também. Então, Genilson, vamos aqui instalar um provedor. Eu levantei e falei assim, eu não sei o que é, mas você pode contar comigo. Que bacana. Ele falou, é bom saber disso, ele falou isso. Né? Gente assim, e ele instalou o Folhanet. O Folhanet foi o segundo provedor de Araçatuba. Tinha um outro provedor, que eu já também não me lembro mais o nome, mas era tudo aqueles modem que você deve ter pego, né? Que era 56 KB, né? Para a pessoa que não entende muito o que é a internet, hoje em dia a internet oferece, por exemplo, lá em casa... Estamos falando de velocidade. Velocidade. Oferece 700 mega. É como se fosse 700 quilos, por exemplo. Né? A internet, na época que eu comecei, era 56 gramas a velocidade. Nossa, gente. Né? Era hoje, tudo muito mais difícil. As pessoas reclamam hoje. Não tem oportunidade. Não sei, não quero fazer. Mas, gente, olha... E a dificuldade? Você não sabe, naquela época a gente não sabia como fazer o jornalismo para a internet. Isso não era só a gente aqui no interior. Né? O pessoal de São Paulo e tudo mais, eu participei de cursos. No começo, né? Sim. Qual é a linguagem que a gente utilizaria para a internet? Era uma linguagem mais simples, porque era tudo diferente, né? Sim, era tudo muito pesado para você carregar na internet. Então você tinha que fazer fotos pequenas. Baixíssima resolução. Comecei a aprender a mexer com HTML também, a montar site. Isso foi outra coisa que eu aprendi a fazer também. A linguagem também, né? A notícia impressa no papel, a redação era uma e para a internet era outra? Seria? No começo era isso, assim. O Genilson confiou em mim para que eu começasse a postar o jornal, trechos do jornal na internet. Só que eu fazia aquilo como uma ajuda. Então eu não fazia todo dia. Eu ia lá, saía do meu horário
e ia lá gravar, montar, pegar uns pedaços e colocar na internet. Um dia ele foi mostrar para alguém e falou assim, olha aqui, quando viu eu estava desatualizado. Ele me ligou e falou assim, você não atualizou? Eu falei assim, não, que eu não tive tempo e tudo mais. Ele falou assim, olha, se você vai fazer alguma coisa, faça direito, não pela metade. A partir daquele dia, eu comecei a fazer todos os dias. E foi aí que a gente criou o primeiro arquivo do jornal da Folha da Região na internet. Começou em 97. Na verdade, em 98. Começou o arquivo. Em 98 começou o primeiro arquivo. Aí, com o tempo, veio o portal de notícias. Que aí você fazia a cobertura em tempo real dos acontecimentos. Isso já, finalzinho de 99, já veio um portal de notícias. Com imagens também? Com imagem também. Vídeo você não tinha ainda porque você não tinha streaming. Não é, o streaming ele vem depois que vem o YouTube, né? Mais recente. O YouTube, depois do YouTube, o YouTube ele adotou esse streaming. Hoje tudo é streaming, Verdade. né? Na minha época, por exemplo, eu não tinha faculdade de jornalismo. Só que aí o Afonso Toledo, da Toledo, ele trouxe o curso de jornalismo para Araçatuba. Tá. E o Afonso me dizia, que era uma excelente pessoa também, que ele era um jornalista frustrado. O Afonso ele era engenheiro. E era o dono da Toledo junto com o pai dele, né? O Dr. Maurício. Verdade. Ele trouxe o curso de jornalismo justamente porque ele achava, porque ele era um jornalista frustrado e ele queria. E aí ele criou a agência Interior, que concorria diretamente com a Folha da Região. Era forte. Os dois eram Os fortíssimos. dois, sim. Então você participava ali da Folha? Era eu que coordenava a parte da Folha da Região. Ah, tá. Né? Ô Zé, editor-chefe de reportagem, você ocupou esse cargo? Isso foi o finalzinho já da minha profissão. No finalzinho, lá na Folha? Sim. Primeiro eu passei a ser editor de internet, que era um cargo que não existia, foi criado comigo. Aí a gente fez faculdade lá de jornalismo. Assim que eu fiz faculdade, eu fui convidado para dar aula. Então eu dei 3 anos aula de jornalismo online e novas tecnologias. Bacana. No Senac eu dava aula de radiojornalismo, né? E aí surgiu o blog também, né? O blog ele veio, acho que se eu não me engano, em 2006, mais ou menos por aí, que não existia rede social. Era um fenômeno da época que surgiu com os blogueiros, né? Esses digital influencers que existem hoje começaram com os blogueiros. Então a gente está falando do blog do Zé Marcos. Isso. Você trabalha num jornal, você escreve para o jornal aquelas coisas que você é pautado para fazer e tudo mais. Mas eu queria um espaço, assim como os blogueiros da época, mais liberdade que você pudesse falar, por exemplo, eu sou cinéfilo, adoro série, adoro filme também. Então eu queria escrever sobre isso. Eu me lembro que na época eu estava passando Smallville, que eu estou inclusive assistindo de novo com a minha esposa hoje. Olha só. Aí eu escrevia a respeito de Smallville, eu escrevia para o jornal também, mas eu queria alguma coisa diferente, foi por isso que eu criei o blog. Depois se transformou num lugar de diversão com os amigos. Então se o repórter saía para fazer alguma coisa e acontecia alguma coisa com ele, o fotógrafo já fazia e já me mandava, ele falava, isso vai para o blog do Zé Marcos. Tá, deixa eu me perder um pouquinho. Nós estamos falando, a criação do blog foi no ano... Acho que 2006, se eu não me engano. 2006 já. E ele está no ar até hoje. Tá no ar até hoje. Mas eu sei porque eu acessei. Agora, blogdozemarques.com. 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 Nossa, então, mas esse conteúdo do início tá tudo lá até hoje. Olha, quando eu comecei, ainda era hospedado no UOL, que o UOL fez muito sucesso com verdade, blogs na época, né? Hospedado. Naquela época eu já tinha 400 mil visualizações. Eles decidiram de uma hora para outra apagar. Você perdeu tudo? Apagaram. Perdi tudo que eu tinha naquela época. Né? A minha sorte é que eu já tinha migrado para outra plataforma que era do Google, que era o Blogspot, que está hospedado até hoje. Eu tenho o domínio, né, o blogdozemarques.com. Então tá seguro, tá seguro, até o Google de falar, não quero. Lá nele já tem acho que mais de 4 milhões de visualizações ali, pra você ter uma ideia. Isso porque eu não atualizo tanto hoje, né? Não dá tempo, né? Não. Naquela época, a gente chegou a fazer um encontro de blogueiros, para você ter uma ideia, no Pub Rock Beer, lá na Guapeí. Você lembra disso? Primeiro encontro de blogueiros de Araçatuba e região. Eu chamava de Zé Marquetes, porque era um pessoal que gostava do blog e de blogueiros. Aí eu fiz camisa com a logomarca. Né?
Tenta imaginar você entrar numa boate que está lotada de gente, tudo com camisa com o seu nome. Qual é o nome mesmo da boate? Era o Pub Rock Beer. Pub Rock. Ficava na Rua Guapeí. Na Guapeí. Na Rua Guapeí. A Rádio 84, que existe até hoje, é uma banda que só toca música dos anos 80, que tem o Daniel Freitas, tem o Rodrigo Mendonça, que é o neurocirurgião famosíssimo aqui. Que agora também é digital influencer também. Toca guitarra muito bem. Eles tocaram lá, né, no dia. Né? E a gente lotou o Pub Rock Beer, foi uma noite inesquecível também. Sensacional. Vamos falar um pouquinho de literatura, é isso? Sim, sim. Sua participação, o que é isso? Eu participei em 2 coletâneas, né? Coletâneas. Eu tive muito contato com o pessoal da Academia Araçatubense de Letras, graças ao Hélio Consolaro, que foi, inclusive, secretário de Cultura. O Hélio, adoro Sim, o Hélio. Ele é um amigo, ele, a falecida esposa dele, a Helena, eram amicíssimos nossos de frequentar uma casa do outro e tudo mais. Tá. Né? E ele sempre gostou dessa parte de mídias. Quando ele criou o troféu Odete Costa, que existe hoje, para poder... Foi o professor que criou? Foi na época dele, o troféu Odete. A Odete Costa, ela foi minha colunista, para você ter uma ideia. Né? Ela fazia coluna social, né? E eu trabalhei junto com ela. A Odete Costa ela é um fenômeno, né? De Araçatuba. Ela contava toda a história de Araçatuba, foi a primeira rotariana da América, acho que latina, porque o Rotary não aceitava mulheres antigamente. Olha, ela foi a primeira. Que interessante. Né, também. Então hoje temos essa premiação anual. Tem, que é o troféu Odete Costa em homenagem a Odete. Foi criado pelo professor. Sim. Eu me lembro, na época, eu ganhei um desses troféus a gente criou a Companhia dos Blogueiros, que era um site que você reunia blogueiros de Araçatuba e região. Então o pessoal mandava as postagens deles e a gente publicava ali. De repente ele virou de Araçatuba, região e do mundo, porque a gente começou a receber da África e de outros países que falavam língua portuguesa. Eles mandavam e a gente reuniu, foi enorme. O Hélio me disse que eu concorri com o meu blog lá e como a Companhia dos Blogueiros era algo que abordava mais pessoas e tudo mais, eu ganhei o primeiro troféu Odete Costa de mídias, dessa parte de mídias que foi criado na época também. Pô, maravilhoso mesmo. Ele falou, você concorreu com você mesmo, ele falou para mim. Sensacional. Vamos adiantar um pouquinho mais, vamos falar de assessoria política. Sim. Trabalhou com o ex-prefeito Cídio Sério, Chiesa? Não, com o Cídio Sério não. Eu trabalhei com o Cídio Saraiva. O Cídio Saraiva. Cídio Saraiva. Né? Quando eu saí do jornal, em 2018, né, eu passei por várias etapas, até chegar a editor-chefe. Né? Foi quando eu saí. Eu decidi que eu não ia trabalhar mais em jornal impresso. Né? Eu queria trabalhar com política, que é algo que eu gosto muito. Isso 2018. Agora, a gente já está em 2018. Já. Perfeito. Em 2018, mas uma pessoa que eu queria muito trabalhar era o Dr. Alceu, que foi advogado da minha família. E é uma pessoa incrível, né? Um ser humano maravilhoso. Mega Master incrível. Aproveitando a oportunidade, temos aqui uma entrevista ainda contando a trajetória do Dr. Alceu aqui em nossa cidade. Então, prosseguindo, por gentileza. Naquela época, a equipe dele estava fechada. Ele falou assim, olha, eu estou sabendo que o Cídio Saraiva está precisando de alguém porque ele era candidato a deputado. Né? Foi ele que me indicou para o Cido na época. Um grande trabalhador aqui da nossa cidade. E foi vereador, foi um dos mais votados também. Né? Eu comecei a trabalhar com ele, trabalhei durante 6 meses na campanha para deputado, viajando, né? e tudo mais. Quando terminou, eu fui trabalhar com a Chiesa, a vereadora Chiesa, que é outro ser humano fantástico também. Né, que, hoje, em 2024, hoje ela é secretária de Cultura. Secretária da Cultura, tá. Isso. Legal. Eu trabalhei com ela durante, se eu não me engano, dois anos com Perfeito. Ela. Né? Ela era presidente da Câmara, inclusive, a gente estava junto e tudo mais. Um pessoal muito conhecido. Quando o Alceu foi reeleito para o segundo mandato dele, aí ele conseguiu me encaixar na equipe. Porque a equipe dele estava bem fechadinha, né? Aí ele me chamou. Aí a gente começou a trabalhar juntos. Agora, a diferença é que a assessoria com o Alceu não é você fazer assessoria para uma pessoa, um cliente normal. Ele é como se fosse um irmão. Né? A gente visita a casa um do outro, a gente trabalha juntos e não é trabalho. Né? A gente viaja juntos. Né? A minha família, a minha esposa e a esposa dele são super amigas. A Suzana, que trabalha comigo, que você conhece. Também eu sou super amigo do marido dela. A gente se reúne direto na casa de um ou de outro para fazer um churrasco, essas coisas. A gente está sempre junto, passa o final de ano juntos.
A gente está sempre juntos. E o seu é a tua vibe, né? No sentido de versatilidade, de proatividade. Ele gosta de história, eu também gosto. Então a gente verdade. juntou e criou uma série chamada Histórias de Araçatuba, que é homenagem também ao Memórias de Araçatuba, que é o grupo no Facebook que tem mais de 50 mil participantes. A gente tem um Histórias de Araçatuba, que aí a gente entrevista as pessoas. Né? A gente, por exemplo, entrevistou o criador da bandeira de Araçatuba, que é o Juvenal Pazia, que um dia você traz aqui, que é uma pessoa que tem histórias excelentes de política também. Claro, com certeza. Né? A gente tem o professor Euclides, que ele foi fazer um trabalho de faculdade, acho que se eu não me engano, um mestrado dele, a respeito da comunidade japonesa, que é em Araçatuba. Então, para falar da comunidade japonesa, ele tinha que falar da história de Araçatuba. E ele descobriu, por exemplo, que Araçatuba não vem do Araçá. Já existia uma travessia do Tietê que se chamava Araçatuba. Hoje ela está alagada por causa da represa. Mas a gente foi lá, inclusive, e era uma passagem, inclusive o Lucas Proto, que é o secretário de Meio Ambiente, é outro historiador que adora história, ele disse que era uma passagem ali da época dos dinossauros, antiga. Só um minutinho, Zé. Você falou que entrevistou esse professor Euclides. Esse professor, no trabalho de mestrado dele, ele fez todo esse levantamento. Fez. Onde está essa entrevista? Ele argumenta, se você quiser também, eu pode convidar para trazer ele aqui. Ele argumenta que não tinha araçá aqui em Araçatuba. Porque aqui era uma mata fechada, muito fechada. Nós entrevistamos também, para fazer um contraponto, a professora, uma professora de história também, muito conhecida aqui em Araçatuba. Ela diz o seguinte, que às vezes tinha um pé de araçá ali, né, a Ângela Liberati, tinha alguma coisa que pode ter inspirado as pessoas, mas que o nome Araçá, ele veio dessa corredeira que existia em Araçatuba. Inclusive ele mostra mapa do tempo dos bandeirantes, porque os bandeirantes vinham, ele contratava os índios, né, e o pessoal levava pelos caminhos melhores, né, e eles passavam por essa corredeira. Eu quero assistir, eu quero compartilhar, está publicada hoje? Tá, também, nas redes sociais do Dr. Alceu. Do Dr. Alceu? Tá. É só no entrar blog do Zé Marco? Não, aí é o material com o Alceu, é o dralceu.com.br. E eu gostaria muito de falar com ele aqui. Uma oportunidade. É um dos casos, para você ter uma ideia. Me ajuda aí, Zé claro. Marcos. Por exemplo, lá na Fundadores, perto do Diniz, tem uma capelinha, pequena ali. Tem As pessoas passam e falam, mas o que é aquela capelinha? O que é aquela capelinha? Então, fomos pesquisar também. Não existe uma história oficial de quem fez aquela capelinha. O que existe é que Araçatuba tinha, ali passava o trilho, ela ficava paralelo ali na Fundadores, ela ficava paralelo com o trilho. E várias pessoas morreram ali no trilho. Teve inclusive descarrilamento ali próximo. E as pessoas faziam essas capelinhas em memória das pessoas que morreram. Então uma pessoa, se você joga lá no Memórias, tem sempre alguém, é lenda urbana, virou lenda urbana. Tem sempre alguém que fala, não, minha mãe me falou que lembra que foi uma menina que morreu. Aí você vê um outro cara que ele bebeu, deitou, usou o trilho de travesseiro ali e o trem veio e passou e matou também. Foi um menino que morreu lá também, que foi morto pelo trem. Tem né? tudo isso. Tudo isso. E aquela capelinha hoje faz essa parte. Aí você fala assim, o que a gente já discutiu, vamos tombar a capelinha, porque é patrimônio histórico? Só que no momento que você tombar a capelinha, o que acontece? Só o município pode mexer. Hoje é um grupo de voluntários que pinta a capelinha e arruma ali. Se você tombar para patrimônio histórico, aí você não pode tocar. É o problema do museu. As pessoas falam assim, por que o museu histórico não é reformado? Porque você não encontra uma empresa que faça o trabalho de reforma do museu. Você não encontra, é difícil. Se você conversar com a Tiesa, ela te conta também essa história, né? O próprio... Poxa, você vai ter que conseguir o contato desse pessoal. Não, o que a gente puder, a gente faz. Gostaria muito de falar com a Tiesa. O próprio Centro Cultural Ferroviário, que na verdade se chama Centro Esportivo Jeremias, eu não me lembro o nome dele, e o Jeremias, o filho dele que está vivo, vai ficar bravo comigo, que eu não lembro o nome agora. Mas ele também, ele foi tombado e esperou-se muito tempo para poder arrumar, acabou caindo. Agora que está reformando o prefeito. Tem uma burocracia, não tem uma licitação? Sempre existe burocracia. Sempre. E as empresas,
Por exemplo, você vai comprar uma máquina, alguma coisa, você paga 10. A pessoa vai vender para a prefeitura ou para o serviço público, eles cobram 100. Nossa. Mas é superfaturado. Né? O pessoal superfatura ali também. Você já respondeu minha pergunta, mas fala de novo para mim, para o ouvinte. Você falou da origem do nome da cidade, né? Você contou aqui o trabalho de mestrado, ali do professor. Você falou também dessa capelinha incrível. Você falou que essa reportagem, esse material está nas redes sociais? Do Alceu. dralceu.com.br. Chama Histórias de Araçatuba. Eu vou te dar outro exemplo. Tem uma seção lá no DR Alceu? Tem. É só entrar lá que você vai ver, tem um bannerzinho, é só você acessar. Isso é fantástico. Tá tudo lá. Vai virar livros aí? O Alceu tá escrevendo um livro com todas essas histórias também. Pois não, pode continuar, que tá fascinante. Por exemplo, você fala do country. O country foi a coqueluche de Araçatuba região nos anos, se eu não me engano, 60, 70 e indo para 80. Né? O Jenner Silva, ele foi presidente, está vivo ainda, que é ufólogo, a gente conversou com ele recentemente. Ufólogo? Ufólogo também, é outra pessoa para você trazer. Eu vou entrar no site do Dr. Alceu lá e pegar para mim as sugestões de pauta lá. Ele foi o presidente na época de ouro de lá. Só que o Era country... lindo, né? Muito. Eu não peguei, eu não visitei, mas o Alceu visitava. Nossa, maravilhoso. As pessoas adoram colocar culpa em tudo no serviço público, na prefeitura e não sei o que, não sei o que. O country, ele é particular. Ele é propriedade particular. Particular. Ele faliu, por quê? Não foi porque a prefeitura investiu ou deixou de investir. Ele faliu porque... Pode ser também. Mas mudou o comportamento das pessoas. Você vê, usuário ou dos administradores? A pessoa, de todo mundo mudou. Antigamente, ali era um lugar para você ir. Antes do country, se você tem seus 60, 70, 80 anos, antes do country, a rotatória da Brasília com a Pompeu era uma represa. Ali era o lugar onde o pessoal ia tomar banho. Também. Peraí, a gente está registrado aí? Isso está tudo. A gente faz vídeos sobre isso. Fazemos os vídeos tudo sobre isso. Né? O country mudou o comportamento das pessoas. As pessoas hoje em dia, elas não vão mais, é muito raro ir em um clube para poder nadar. Uma grande parte das pessoas passou a ter piscina em casa. É verdade. A não ser que seja uma coisa grande. Né? Por exemplo, o Termas, ele virou Hot Planet. Mas ali tem problemas trabalhistas e tudo mais. Aí as pessoas falam, tudo as pessoas acham que é a culpa da prefeitura ou é do político. O country, ele está até hoje na justiça para poder decidir quem é do sócio ali. Até hoje ele está na justiça. Está abandonado lá. Poderia investir? Poderia. Está na justiça. Você não pode mexer. Que tristeza, aquilo é um patrimônio da Eu fui com o Alceu, a gente filmou tudo ali, está tudo abandonado, mas não pode fazer nada porque está na justiça. Com devido respeito, você e o Alceu não dormem. Não, a gente faz muito. Gente, que maravilhoso. Bom, eu estou perdendo de ver. Vamos ver lá no site. Essa parte da assessoria, por exemplo, a gente todo santo dia, a gente está em bairro, visitando o bairro. Verdade. O que você faz em bairro? Por exemplo, a pessoa liga, entra em contato com a gente. Eu queria que o vereador viesse aqui porque tem um buraco na minha rua, porque está com um problema assim, assim, assado. O que você faz? Você marca com a pessoa, vai lá, leva o vereador, faz foto dele com a pessoa. Às vezes você reúne um grupo, então outra série que a gente faz, que é a Caravana da Cidadania. É verdade. Que aí o Alceu reúne as pessoas para reivindicar os seus problemas. Tem um domínio próprio, a Caravana? Não, ela está dentro do site dele também. Da Caravana da Cidadania também. Quando eu anotei aqui, produção de conteúdo multimídia, mais uma atividade dentro da assessoria que você... Porque o vereador... Não é só assessor, você é o produtor... Bom, o Alceu, ele não faz... as pessoas têm raiva da política, por exemplo, e acham que ninguém faz nada. Né? Você vai lá, eu chamo de senso comum. O senso comum... nenhum político presta, ninguém faz nada, não sei o que, não sei o que. Porque aí, não se informam. Porque é outro problema também que é culpa de jornalistas, né? Que eu faço meia culpa, porque o jornalista ele não divulga coisas boas que o vereador faz, porque ele acha que vai estar fazendo propaganda do vereador ou do outro político. Mas se tiver qualquer polêmica, é o primeiro que vai estar lá na Câmara, que vai estar lá criticando. As pessoas acham que o vereador não gosta que a Câmara fique cheia. Pelo contrário,
Todo vereador, todo político adora quando tem um monte de gente, porque você mostra o seu trabalho, você faz discurso, você conversa com as pessoas, você consegue mostrar para elas o seu trabalho. Aí vem os memes agora de vereador, a pessoa olha, tem um túmulo, está escrito vereador, aí assim, fez 4 anos, ele ressurgiu. A pessoa acha que na cabeça dela, o vereador não faz nada durante 4 anos e só vai aparecer na época da eleição. Mas você não divulga, você não faz. A pessoa não acessa, a pessoa não vai atrás. Pergunta para quem fala também. Isso, quem que você votou? Todos os vereadores da Câmara, por exemplo, de Araçatuba, eu falo porque eu estou lá e conheço, todos eles, sem exceção, têm rede social. Então, se você votou no vereador A, você é obrigado a acompanha lá o vereador A. Para você criticar o vereador B, vai lá e vê o que ele está fazendo. A pessoa vira e fala assim, olha, para que serve o vereador? O que o vereador faz? A pessoa esquece, por exemplo, que ela está, a rua dela, o asfaltamento da rua dela, teve uma aprovação da Câmara dos Vereadores. Né? São poderes distintos, legislativo e executivo. O prefeito ganha fama, mas quem pediu e quem foi atrás foi o vereador. Da casa, né? O próprio Alceu falou aqui assim, você fala assim, é o prefeito que faz a obra. Não é nem o prefeito que faz a obra, é a construtora que faz a obra. Só que para chegar nessa obra, você tem que ter passado. O vereador aprovou o financiamento daquela obra, o vereador fez o pedido para o prefeito daquela obra. Né? Então é um grupo que faz ali. Você trabalha na base do prefeito para ter isso, para ter aquilo. Se você trabalha numa base do prefeito é porque você faz parte de um grupo. Né? Se eu for trabalhar com você e você sai candidato a prefeito e você ganha e eu estou no seu grupo, quem que você vai querer trazer para perto de você? Uma pessoa concursada, estagiário que acabou de sair, ou alguém que você tem de confiança. Por isso existe cargo de confiança, que é o chamado comissionado. Existe, é óbvio que existe as coisas ruins, como existe na advocacia, no jornalismo, em todos os lugares. Mas a grande maioria são pessoas, pais de família, que estão todo dia batalhando. Estão lá com o vereador todo santo dia, indo no bairro, conversando, e cada um com o seu nicho. Se você, por exemplo, vou citar como exemplo de novo, você é vereador, quem é a sua base? São os advogados, as pessoas que estão com você. Você vai trabalhar para aquela base. Né? As pessoas não entendem isso. Você tem que fazer não sei o quê. Porque existe uma bancada evangélica? Porque os evangélicos se uniram e conseguiram eleger um vereador que trabalhe de acordo com o pensamento da bancada evangélica. Né? Ideais, propostas, sim. necessidades. Você tem vereadores mais jovens, que têm outras pautas. Essas pautas são as pessoas que gostam dessas pautas que vão eleger os vereadores. Né? Eu gosto de animais. O pessoal que vota em animal, que acompanha a causa animal, é que vai votar no vereador. E assim por diante. É assim que funciona a política. Né? Mas a pessoa acha que ele não faz nada, né? E 4 anos depois, como que a pessoa imagina que 4 anos depois um vereador é reeleito? Porque ele fez um trabalho, trabalhou, suou muito, gasta né? sola sim, sapato. Sim. E a melhor coisa que tem é quando você consegue resolver um problema. Aí você parte para o outro. Aí todo santo dia você tem um problema para você fazer, igual o advogado. A pessoa só procura você por causa de problema. É verdade. Ninguém vai procurar o advogado porque acha que está tudo bem. Olha, está tudo bem lá em casa, eu vim procurar você te contratar. Não, você só é contratado para resolver problema. Então, terminou um, você vai para outro. Isso quando você não tem uns 15, né, ao mesmo tempo, para você ir resolvendo. O vereador é a mesma coisa. Ele existe para resolver problema, para ver o que o pessoal pede, para fazer lei, para fiscalizar e tudo mais. O pessoal reclama, por que você não foi atrás de tal coisa? Ele vai, mas às vezes não fala a respeito disso. Mas vai também, porque chega para o vereador. Quando tem qualquer problema, o primeiro que recebe é o vereador. Ele vai atrás. Se ele não for, ele fica para trás. Então você tem que ir. Fica. Né? Em 4 anos. Senão isso. Vai falar que está adormecido, mas não é. Então o conselho que eu dou para as pessoas, acompanhe o seu vereador. Se você vai votar agora nas eleições, por exemplo, você já tem um candidato a prefeito ou um candidato a vereador, acompanhe o que ele fez. Vai nas redes sociais e vê. É simples. Acompanha lá e vê se ele está fazendo realmente o que você pensa. Hoje existe aquela divisão, direita e esquerda. Você é de direita, vai ver se o seu vereador faz alguma coisa de esquerda. Se você é de esquerda, vai ver se a pessoa é de direita, faz alguma coisa que você não gosta. Não automático na Maria vai com as outras. Maria vai com as outras. É assim que funciona. Sim, não. Vai você mesmo ver e tire as suas próprias conclusões.
Ah, mas sensacional. Ó, queria fazer um registro aqui. Olha, já está até implícito aqui no que eu falei anteriormente. Meu, esse trabalho do vereador Alceu, doutor Alceu, em conjunto com a sua assessoria e produtor de mídia, sei lá, multimídia, cara, isso é sensacional. Alegra, assim, nossa, Sim. enche os olhos da gente, porque fica mais fácil, né? A gente está acompanhando, quase que em tempo real, a gente tem um evento à noite, né? No outro dia, né? Já tem as imagens e tudo mais. Sim. E diga-se de passagem, com uma qualidade que, cara, eu babo. As fotografias do Zé Marques, cara, depois você vai me explicar as edições, os truques. Gente, é fantástico. O site do Dr. Alceu. É o dralceu.com.br. E o blog Zé Marques é blogdozemarcos.com. Desde 2006? Desde 2006 muito está lá. conteúdo. O que tem lá? Explica um pouquinho pra gente. Tem um monte de tutorial. Só que assim, fantástico. Por exemplo, surgiu o Facebook na época. Eu fiz um tutorial explicando para as pessoas como é que você vai usar o Facebook. Então aquilo tem muitos e muitos acessos. Surgiu o Instagram. Na época eu fiz. Só que hoje em dia, né, você tem tudo isso em rede social. Você tem o TikTok, eu sou TikToker também, eu gravo coisa no TikTok. O Alceu também, ele tem a parte do TikTok. Acessando o seu blog, já tem lá o endereço do TikTok também? Não, o TikTok, eu acho que tem sim. Eu acho que as pessoas acessam. Mas é outra coisa, por exemplo, eu me dedico mais ao meu cliente, a pessoa que eu estou assessorando, né? E quando você consegue um tempo, aí você vai e grava. Fica difícil. Então, né? O meu lado, hoje em dia, não é mais o mesmo que antigamente. Que você trazia, todo dia eu tinha conteúdo, as pessoas acessavam, comentavam. O meu blog acho que tem mais de 40 mil comentários. Não, minto, 100 mil comentários, para você ter uma ideia. Porque era uma época diferente, não tinha rede social. Quase para 20 anos já. Hoje em dia, eu faço pouco, né? Por exemplo, eu já tive na minha época áurea, né, do blog, eu dei autógrafo. A pessoa me reconhecia na rua, você é do blog do Zé Marques, eu acesso você, me dá um autógrafo, eu já dei autógrafo na rua. A minha esposa ficava assim, olha, um dos pioneiros também, né? Eu ensinei as pessoas Twitter, como acessava o Twitter, hoje é o X, né, o X, né? No primeiro ano que eu dei, as pessoas reclamavam, eu não quero. No segundo ano já estava, professor, vai ter Twitter para a gente aprender, vai ter Twitter para aprender. Porque você falava de jornalismo online e novas tecnologias. Sim. Esse era o diferencial, né? Além do jornalismo em si. As minhas aulas, elas sempre foram muito práticas. E eu tinha várias pessoas que já estavam na lida diária. Então eu criava situações, por exemplo, para que as pessoas aprendessem a se virar. Como, por exemplo, você dá um flash de uma notícia. Como você dá o flash de uma notícia? Você acabou de acontecer. Eu pegava o aluno mais antigo, sentava ele lá na frente e falava assim, por exemplo, acabou de acontecer um incêndio, você recebeu essa informação na redação que aconteceu um incêndio, você vai ligar para o bombeiro. Então a pessoa ligava, o bombeiro era o aluno mesmo, mais antigo. Ele falava assim, pois não. Aí eu levantava a mão, pois não. Onde que foi o incêndio? Rapaz, a informação é que parece que foi lá no Alvorada, tal. Acho que é numa casa. Que hora que foi? Eu não sei, a gente acabou de receber a informação. Ele lidava com aquelas situações que o plantonista lida. Quando você faz informação em tempo real, não é a mesma coisa do jornal que saiu do dia seguinte. O jornal do dia seguinte ele foi feito depois de uma operação toda, né? Fotos e tudo que você conseguiu até aquele momento. A gente na Folha da Região cobriu em tempo real os assaltos. O último assalto que teve da Protege, por exemplo, a gente cobriu, eu fui dormir às 6 horas da manhã. Né? A gente fez uma cobertura com tudo que a gente podia, né? Porque você não podia chegar lá perto. Né? Teve gente até que morreu, que brincou, foi chegar lá perto, facilitou, né? Brincou, não, facilitou, né? A gente fez a cobertura em tempo real. Essa cobertura em tempo real é a informação que você me liga, você Zé, olha, eu apurei que aconteceu isso, parece que 3 pessoas estão envolvidas assim, assado. A Folha da Região apurou que 3 pessoas estariam envolvidas, não sei o quê. Mas não era, eram 4. A Folha da Região apurou, você coloca lá em cima, atualizada a tal hora.
Você cria isso também. Tem que ter muita sensibilidade ali. E aí você, controlando todo mundo, porque eu centralizava essas informações. Então os repórteres ligavam e você ia colocando vídeo e tudo mais. E na faculdade eu fazia isso na prática com as pessoas. E tinha muito repórter meu que inventava história. Eu falava, mas por que você está inventando isso? Ele falou isso? Não, então por que você inventou? Porque eu achei que... Você ensinando ali como deve ser a dinâmica numa situação dessa daí. Qual é a diferença do jornalista para uma pessoa normal? Você está no calçadão de Araçatuba, você passa, tem uma pessoa deitada ali. Tá. Você vai passar do lado e vai seguir em frente. O jornalista pode querer achar uma história. Às vezes o cara que está deitado ali, ele é um empresário que aconteceu alguma coisa e tem uma história por trás. É aí que o jornalista entra. Sim, o jornalismo entra. Você vai investigar uma história, por exemplo. Você vai a fundo. Existe a expressão tirocínio jornalístico? O tirocínio é usado pelo PM, né? Você vê isso muito na Polícia Militar. Graças ao seu tirocínio, não sei o que. Traçando um paralelo, mais ou menos. É mais ou menos isso, porque o PM ele precisa agir. O policial militar precisa agir em poucos minutos. É muito fácil você criticar o policial militar, sendo que você não está no meio levando tiro. Né? Você está vendo, por exemplo, briga de família, que você chega lá e o rapaz está bêbado, querendo bater na esposa. Você está vendo do lado da telinha, do outro lado da telinha. Quando ele parte para cima do PM, o PM reage. O calor dos acontecimentos. E a esposa muda, não, larga meu marido, e você passa a ser do herói que as pessoas precisam, você passa a ser o bandido. Não, você está batendo no meu marido, mas moça, ele está batendo em você ali. E isso o policial militar enfrenta todo dia. Você tem que ter uma mentalidade, primeiro para você saber que você vai sair e você não sabe se você volta. Teve caso aqui em Araçatuba de policial militar que passou a vida inteira lá em favela, né, em lugar de muita violência, veio para o interior, eu acompanhei isso, veio para o interior para poder se aposentar de boa. Ele foi morto aqui por um cara, passou com o carro em cima dele e ainda voltou e passou de novo de uma forma horrenda. Ele acabou falecendo, esse policial. Aqui em Araçatuba você teve casos assim incríveis que você acompanhava. Eu acompanhei muito a cadeia de Araçatuba. Na cadeia Mas direto. Ou fuga, ou rebelião. Hoje só existe o prédio, né? Ali do lado da Câmara, né? Tá vazio, mas ali eu visitei muito. Eu estive presente em uma certa ocasião, numa unidade prisional, durante uma rebelião. Cara, não tem jeito. Você fica completamente alterado. Sim. Eu não sei se é uma energia, ou sei lá, o seu psique, eu não sei a explicação mais correta, mas você fica todo... É tenso demais. Agora imagine você na rua, com a arma, com o seu colete, como um policial militar, enfrentando isso no dia a dia. Você persegue o rapaz, que ele não para de moto, algum problema ali, você persegue, ele cai, a comunidade vem e fala que o policial militar é o responsável. E aí? Onde que está a justiça? Tira do contexto, qualquer fala, qualquer imagem, qualquer coisa. Sim. Não é fácil. Criticar é muito fácil. Todo mundo sabe usar as redes sociais. Fazer acontecer, não. Aí que tal... Por exemplo, o Alceu ele trabalha muito com o centro comunitário. Tá. O que é um centro comunitário em Araçatuba ou em qualquer lugar? O centro comunitário é um espaço que a prefeitura cede para a comunidade, para que a comunidade possa fazer, como área de lazer, fazer um... Todos os bairros? Como é que praticamente quase todos os bairros têm. Tem uma sede lá. Mas hoje em dia funcionam apenas 9, mais ou menos. Entendi. Né? E todos com pessoas que se dedicam a fazer isso. Porque você precisa formar uma associação, você elege uma diretoria da associação, regular, isso, assim. Tudo certinho. Aí você cuida dali. A prefeitura não pode entrar, não pode fazer roçagem. CNPJ, não diretoria, as responsabilidades, né? A prefeitura não pode fazer nada, senão ela cai na lei de responsabilidade fiscal. É uma concessão, não pode. Mas todo mundo, sem exceção, critica a prefeitura. Quem tem que manter é a comunidade. Agora você acha que a comunidade tem dinheiro para manter um centro comunitário? De jeito nenhum. Você pega, eu conheço, por exemplo, a Nadir, lá do Vilela, que é uma senhora. Você chega lá, ela está com inchada. A dona Nadir, o bairro é o Vilela. Ela está com inchada ali trabalhando para tentar manter o centro comunitário ali. Comunitário ali. O que o Alceu fez? Reuniu, visitou todos, fez uma comissão, visitou todos e apresentou um projeto para a prefeitura, porque ele não pode, nesse caso específico, ele não pode legislar, tem que vir da própria prefeitura. Ele apresentou um anteprojeto
para que os centros comunitários façam parte da Secretaria, por exemplo, de Participação Cidadã. Existe isso em outros municípios, não? Então, existe, depende da legislação. Da iniciativa do Poder Executivo. Nesse caso, a Prefeitura pode ir lá fazer alguma coisa, porque ele está com ela. Vocês já agilizaram, já colocaram... Sim, a gente vai tentando. A gente vai tentando. Isso é mas fantástico. as pessoas não sabem. Elas falam assim, olha, ali está abandonado por causa da Prefeitura. Mas não é a Prefeitura, não pode. O Centro Comunitário do Moarama foi começar a fazer, né? Ficou só as paredes, não tinha porta nem nada. E não terminaram. A associação nunca mais se formou, há anos estava ali abandonado, era invadido direto por usuário de droga, já teve gente que morreu e tudo mais. Pena, hein? A comunidade se juntou e pediu ao ACEU para que solicitasse à prefeitura para que derrubasse aquilo. Porque uma possibilidade era você tentar formar uma associação que terminasse aquilo lá. Eleger uma nova diretoria, coisa e tal. A pessoa não tem dinheiro, as pessoas não têm dinheiro para investir nisso. E nem tempo, geralmente. Aí o que foi feito? Pediu para a prefeitura, em nome dos moradores, a prefeitura foi lá e destruiu. Pôs abaixo. Tem uma escola do lado ali. E as pessoas que usavam ali, os usuários, usavam droga, eles procuravam os moradores ali para ficar pedindo coisa e tal e tudo mais, e as pessoas ficavam com medo. Quando derrubou, aí já teve gente que foi criticar. Mas não pode, porque eu vou processar, que eu vou fazer não sei o quê, mas não fez nada para ajudar até ali. Zé Marcos, nem Jesus. Nem Jesus. Imagina um político, né? Imagina. Quando você faz a boa política, né, e você consegue, por exemplo, um asfalto para um lugar, você consegue alguma coisa, isso daí, o seu dia fica melhor, porque você ajuda as pessoas ali. Porque vocês não caíram de paraquedas, porque está no DNA de vocês. A gente estão acompanha, onde deveriam estar. E uma grande parte, né, dos políticos, ela é assim. Certo. Existem os maus políticos, existem os maus assessores, Advogados, existem os maus advogados, podcasters, os maus jornalistas, existem. Não, né? É verdade. Mas a grande maioria, ela entra no próprio Alceu. O Alceu é advogado, assim como você. É verdade. Né? Ele tem o escritório dele, ele tem a vida dele. Mas desde a OAB, por exemplo, a presidência da OAB não recebe nada. Você é tesoureiro da OAB, você não recebe nada. Você está lá ajudando. Né? Mas as pessoas não sabem. Elas falam assim, olha, o Enéas está ali porque está ganhando dinheiro dele. A Lucila está lá se matando, coitada. E ainda recebe nomes e não sei o quê. Tem família, coisa e tal. Tem a vida pessoal, cada um de nós. Né? E é uma pessoa incrível. Também, assim como o Alceu também. Né? Sou muito fã dela também. A gente procura fazer a diferença. Tentar fazer nessa vibe aí de vocês, doutor Alceu. Zé, a conversa está maravilhosa. Tem muita coisa para falar. Mas assim, o tempo não permite, mas que venham outras oportunidades. Sim. Estamos falando com um jornalista com mais de 38 anos de profissão, começou aos 15 anos em Andradina, interior de São Paulo, veio para Araçatuba, trabalhou assim, aqui com várias pessoas, várias empresas de comunicação. Sim. Aí você narrou aqui em relação à assessoria parlamentar e tudo divino e maravilhoso. Eu queria que você ficasse hiper à vontade agora para uma consideração final, para o eleitor, estamos, né? Você já falou alguma coisa, para o araçatubense, para os jovens jornalistas. Hoje tem um curso de jornalismo ainda em Araçatuba, não? Araçatuba, se eu não me engano, tem na Toledo ainda, né? Para os jovens jornalistas, fala o que você quiser, fique hiper à vontade. Desde já, muito obrigado. Pois não. Enéas, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, porque, como eu já disse para você, eu assisto os seus podcasts e gosto muito. Esse seu carisma, ele é sensacional. Poxa. A pessoa, você cativa as pessoas com o seu carisma, né? A gente faz de coração por isso. Com certeza, com certeza. Em segundo lugar, se você acompanha a eleição, acompanhe. Se você não acompanha, acompanhe o seu candidato, acompanhe a pessoa que você votou. Se você já decidiu em quem você vai votar, acompanhe essa pessoa nas redes sociais, veja o que ela fez. Não vai apenas pelo que ele fala ou ataca. A tiazinha do Zap Zap, a tiazinha busca informação na fonte cristalina. Se você vê algum político atacando demais alguém, alguma coisa tem.
também ali. Pense nisso, as pessoas aproveitam muito essa raiva que as pessoas têm de política para poder atacar, dizer que a pessoa não faz nada de forma correta, mas na verdade ela está querendo ou o cargo da pessoa, ou ela é oposição. Então você tem que ficar atento qual que é o nível de verdade daquilo que a pessoa está falando. Né? Com certeza. E acompanhe o nosso trabalho. Né? O Dr. Alceu, ele está aí fazendo um trabalho na vereança, ele é historiador, né? Gosta muito de contar essas histórias. A gente, por exemplo... Ele é cantor. Ele é da culinária. Né? A gente contou a história da Avenida Brasília e as pessoas não percebem isso. Mas se você que está assistindo a gente tiver curiosidade, atravessa lá a Avenida Brasília, ali perto da prefeitura, subindo lá para a saída, lá para o Hospital do Olho, lá em cima, né? Aproveita, sobe e vai lá no canteiro central e toca no poste. O poste da Avenida Brasília, ele é feito de mármore, que foi importado. E você não percebe, porque você está passando rapidinho. Atravessa ali e passa. Não é aquele mármore que você está acostumado a ver na pia da sua casa. É um mármore que foi importado pelo criador da Avenida Brasília. Ali. Atravessa e põe a mão. Eu já fiz isso, você fala assim, ali tem a história. Porque a criação da Avenida Brasília foi algo majestoso, né? Foi um fenômeno. Para e toda tudo isso a gente eternidade. conta. Tudo que a gente vê que vale a pena contar de história aqui em Araçatuba, a gente faz, né, no site do Alceu, coloca nas redes sociais do Alceu. E também a gente ouve a população todo santo dia. Se você tem um problema, a gente vai, né? E muitas vezes, quando você volta para falar com a pessoa te ignora. Poxa vida. Isso acontece muito. É ser humano. É a nossa profissão, é a nossa função fazer isso. Mas se você vai lá para falar assim, e aí, você gostou? Tá bem? A pessoa nem te atende às vezes. Mas na hora que tinha um problema, a pessoa te procura. Isso é muito normal acontecer na política. Mas né? paciência. Quando você entra para a política, você tem que dedicar o seu tempo. Porque você vai ver muito pouco a sua família. Né? Se a pessoa não gosta de você, vai falar mal, vai falar mal de você. Você é uma figura pública, às vezes vai atrapalhar a sua própria família e tudo mais. Só que a pessoa não acompanha para ver, falando assim, olha, mas será que faz mesmo? Então, deixa eu entrar no site. Hoje é mais fácil. Antigamente você não sabia o que ele fazia se você não ligasse. Hoje entra nas redes sociais, não tem desculpa. É simples e fácil. E vote bem. Legal, muito obrigado novamente. Deus o abençoe infinitamente. E vamos que vamos. Obrigado. Abraços, Outro.